Homem que não virou homem é o tema do vídeo de hoje. E eu acho que vai gerar uma polêmica muito grande, vai, sabe, o meu PV vai bombar, mas eu quero falar pra você, eu não estou aqui pra criticar a vida de ninguém, você vive na lama se quiser, você vive crianção se quiser, você vive bebezão da mamãe se quiser, você evolui e vira homem e cresce e conquista e seja o seu próprio orgulho se você quiser. Tá? Então, isso vale para homem e para mulher, mas hoje eu quero falar dos homens porque tá uma vergonha. Meu Deus, será que isso tá acontecendo só na minha cidade? Não é possível isso. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Muitas pessoas vêm na minha rede social essa semana perguntando por que eu critico tanto o homem que mora com os pais, que depende da mãe, que ainda mora na casa da mãe, mesmo estando, sei lá, depois dos seus 25 e até, tem homem que tá aí, barbado, caindo os dentes, ainda mora com os pais. Por que eu, Lander, discordo disso, não apoio, não gosto de me envolver, relacionar com um homem assim? Tá? Nesse vídeo eu quero falar os pontos do porquê de tudo isso. Porque envolve muita coisa, não é só financeiro. Você acha que é só financeiro, dificuldade financeira porque não conseguiu comprar uma casa? É muito além do que isso, muito além. Então eu quero falar nesse vídeo, eu espero que você que tenha interesse, que gosta dos meus vídeos, nem que seja para criticar ou para aprender algo, para ver que você está no mesmo barco, que você não está sozinho, você está vivendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas experiências, de se deparar com um monte de homem que é bebezão, dependente da mamãe, né? Então eu quero que você fique ligadinho nesse vídeo, vou contar um pouco da minha história, vou ser uma pessoa assim que vou rasgar o verbo, mostrar aqui coisa que eu nunca falei pra ninguém, vou falar nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando uma pessoa, né, com a fase adulta da sua vida ainda mora com as mães, com os pais, ou depende de alguém, sempre fala assim, mas Lander, eu sou um cara independente, eu tenho minha renda, eu tenho meu emprego, eu pago minhas contas. Isso não é ser independente. Tá? Se você ainda mora na casa de alguém, você pode até pagar a conta, ajudar na despesa, a casa não é sua, tá? Não é sua. Então você não é independente, porque você não tem privacidade, você não tem autonomia de nada, você não faz escolhas, você não tem liberdade, tá? Então essa é a verdade. Mas existe algo por detrás disso. A maioria das pessoas, quando moram ainda com os pais, eles não conseguiu cortar o cordão umbilical, eles não conseguiu desligar emocionalmente. É uma pessoa deficiente emocional. Não aprendeu a ser homem de verdade. Os pais não ensinou esse cara a ser homem de verdade. Passarinho tem que aprender a voar. Todo passarinho, quando chega numa fase, os passarinhos adultos, os pais, vai lá, expulsa ele do ninho, ensina a voar, porque ele tem que, sabe, voar alto, ele tem que fazer suas próprias conquistas, assim, é o ser humano. Os pais não ensinam isso. Aí cresce um homem fracassado, um homem sem perspectiva, um homem sem foco, um homem que não consegue tomar decisões, não consegue resolver problemas, não consegue, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai, porque ele não aprendeu a se proteger, a cuidar de si. Como que ele vai cuidar de mais uma vida, se ele não cuida nem da vida dele? Ele depende de terceiro, depende dos outros para poder ajudar ele. Essa é a realidade, é o fato. Pessoas assim têm um emocional frágil e não aprendeu a ser homem. Não é só área financeira, tá? Envolve área espiritual, envolve traumas, envolve um monte de coisa. E a maioria não assume. Eu escuto muita desculpa, muita. É desculpa porque é desculpa. A maioria tem uma desculpa. Ai, porque minha mãe é doente. Ai, porque minha mãe precisa de mim. Ai, porque minha mãe não tem onde morar. Ai, porque eu não sei o quê. Ai, porque... Deixa eu falar, existem algumas exceções verídicas. Sabe qual é? Aquela assim, a minha mãe é acamada, a minha mãe tem problema Alzheimer, minha mãe tem problema mental gravíssimo, minha mãe tem problema de doença gravíssima, tem que tomar remédio no horário, não tem ninguém para cuidar dela, eu sou a única pessoa que tem para cuidar dela, por isso que eu ainda moro na casa da minha mãe, ou a minha mãe ainda mora na minha casa, porque eu preciso cuidar dela como se fosse um enfermeiro. O tempo inteiro eu preciso cuidar dela, ela não pode ficar sozinha, por isso que eu moro na casa com ela. Existe, mas se não for assim, nesse extremo, nada justifica você tá morando com a sua mãe, nada justifica. Eu tô morando porque eu tô ajudando ela precisa de mim financeiramente. Uai, você pode ajudar da sua casa, não precisa morar junto com ela. Entendeu? Você pode ajudar financeiramente até morando em outro país. Não precisa morar na mesma casa. Eu falo porque eu vou te falar assim. A minha mãe tem problema de audição, severo. Minha mãe tem problema de visão. A audição veio quando ela criança. Mas a visão foi de nascença. Ela nasceu com um problema. Então, ela infelizmente, ela não consegue trabalhar em carteira assinada. Ela sempre é reprovada nas empresas. Ela trabalha de faxineira. Ela ganha pouco, principalmente depois dessa pandemia. Então, querendo ou não, eu ajudo ela demais. E aí, o que acontece?
precisa morar, ela não mora na minha casa. Eu não moro na casa dela. Cada um tem seu canto. A gente, quando chega na fase adulta, a gente precisa ter o nosso canto, a nossa independência, tá? Então, mas existe outra exceção também, além de questão de saúde, que eu concordo com quando a pessoa mora ainda com os pais. E eu vou falar um exemplo, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu nem pedi permissão para falar dele aqui, mas eu conheço uma pessoa que ele tá na sua faixa hoje de 23 anos. Mas desde quando ele pegou a idade de menor aprendiz, ele já meteu a cara no serviço, ele trabalha e junta dinheiro. Ele tem seus veículos, ele já paga seu apartamento, ele tá terminando sua faculdade, ele tá formando, paga, ele ajuda nas despesas de casa e ele mora com os pais, né? Pessoas assim que são instruídas, pessoas que são que gosta de ensinar o certo pros seus filhos. Então eu acredito, pelo que eu converso com ele, que ele quer sair da casa dele quando ele já tiver formado, porque ele já tem seu veículo, a casa dele já tá paga, ele tá terminando a faculdade. Ele não namora ainda, então, tipo assim, ele se arrumar uma esposa, ele vai casar e vai sair. Se não, ele formando e ele já concluindo a faculdade, ele vai pra casa dele, no apartamento dele. Então você consegue entender que tem gente que mora com os pais ainda, mas ainda está na idade, na fase da formação da vida, e é pessoa que tem foco, tem objetivo e tá correndo atrás? Pessoas assim, eu acho lindo, né? Porque tá fazendo a etapa da vida, cada um da forma certa, né? Pessoas que tá estruturando, tudo bonitinho, tudo. Não, mas tem gente que eu conheço que tá aí, sabe, ainda já envelhecendo e mora com os pais e não tem nada na vida. Gente, como que pode uma coisa dessa? Aí a pessoa pega e fala assim, mas Lander, você não sabe da minha vida, você não conhece, você não pode falar assim, porque você não sabe o que eu passo na minha vida, as coisas é difícil, né? Você fala assim, porque sua vida é tranquila, sua vida é de boa, você não sabe tanto que é difícil conquistar as coisas. Vou falar um negócio pra você. E eu quero convidar você que tem interesse de aprender um pouco sobre a vida da realidade. Eu gosto de mostrar nos meus vídeos a realidade da vida das pessoas em si, inclusive a minha. Se você acha que a sua vida é difícil, se você acha que conquistar as coisas é difícil, e que eu não sei de nada, que eu acho que a vida dos outros é fácil, eu quero pedir pra você acompanhar um pouco do que eu vou falar agora da minha história, tá? Vou contar um pedacinho da minha história aqui, um resumo, pra você conseguir entender. Se você acha que eu fico julgando as pessoas porque eu sou dura nos meus vídeos, eu quero que você preste atenção nesse pedaço que eu vou falar agora. Mas antes de eu começar a contar, porque envolve muita gente da minha família, inclusive a minha mãe, eu quero já imediato falar pra você. Hoje, eu amo minha mãe, ela me ama, a gente tem um relacionamento bom hoje, eu dou a minha vida por ela, já perdoei tudo que ela fez. Na época que ela fez o que fez, ela era uma pessoa ignorante, ela não tinha Deus no coração, ela não tinha sabedoria, ela não era humana, tá? Ela não era humana, ela era um monstro. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente e hoje essa mulher que ela se tornou em Cristo Jesus, eu amo a vida dela e eu defendo até o fim da minha vida. Então eu quero falar pra vocês, descanse o coração, que vocês vão ouvir aqui nesse vídeo. Não tome ranço da minha mãe, porque eu já perdoei ela, ela era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, tá? Então, eu vou contar um pedaço da minha história e eu quero pedir que você fique aqui ligadinho, porque quando eu começo a falar desses assuntos, eu fico um pouco emocionada e eu acabo tendo que parar o vídeo e começar de novo, mas eu quero pedir pra você ficar ligadinho aqui nesse vídeo,